Oi, pessoal. Meu nome é Jéssica, eu sou bióloga e fiz a minha tese de doutorado dentro do PEL de Costa dos Corais, investigando espécies de peixe muito interessantes, as tainhas. Tainha é um nome popular para todos os peixes da família Mugilidae. São peixes que ocorrem no mundo todo, tanto em ambientes marinhos como ambientes de água doce. Além disso, várias espécies podem ocorrer em simpatia na mesma região. Possuem grande importância comercial, sendo pescadas em todos os lugares onde ocorrem. Por esse motivo, já existem relatos sobre a redução dos estoques. Para garantir a continuidade da atividade pesqueira da tainha, é necessário regulamentar a pesca, e para isso, o primeiro passo é delimitar as espécies capturadas. Portanto, a pergunta que norteou este trabalho foi: quantas espécies de tainha existem na APA Costa dos Corais? Para responder a essa pergunta, primeiro identificamos morfologicamente os indivíduos coletados na APA, seguindo a chave de identificação, e comparamos com a identificação genética. Depois estimamos o tempo de diversificação entre as espécies usando dados do banco de dados do GenBank. Por fim, determinamos o número de espécies presentes na APA utilizando dados genômicos, testando se indivíduos de uma espécie coletados em diferentes rios 38 quilômetros distantes fazem parte da mesma linhagem e utilizamos esses dados também para estimar as histórias demográficas de cada espécie. Com base na chave de identificação, identificamos 6 espécies de tainha na APA Costa dos Corais. No entanto, a análise multifatorial, utilizando os caracteres morfológicos, não formou grupos claros e houve muita sobreposição, principalmente entre os indivíduos identificados como Mugio rubreoculus, Mugio curema e Mugio insulis. Quando comparamos a identificação morfológica com a identificação genética, descobrimos que houve vários erros de identificação. Morfologicamente, foram identificadas 6 espécies, enquanto que o gene CO1 só identificou 5 espécies, e por esse motivo a análise anterior não mostrou grupos bem delimitados. As únicas linhagens com 100% de acerto na identificação morfológica foram Mugio lisa e Mugio brevirostris. O maior número de identificações incorretas ocorreu em indivíduos da linhagem Mugio curema, onde 34% foram erroneamente identificados como Mugio rubreoculus, Mugio curvidens e Mugio insulis. A identificação por CO1 mostrou ainda que nenhum dos indivíduos que analisamos pertence de fato à linhagem de Mugio insulis. O registro da espécie na região é, portanto, um erro de identificação. Nós descobrimos ainda que, apesar das espécies serem muito parecidas morfologicamente, elas divergiram há muito tempo, entre 29 e 6 milhões de anos. Descobrimos também que duas espécies muito semelhantes morfologicamente não necessariamente são as mais semelhantes geneticamente. Por exemplo, Mugio curema e Mugio rubreoculus foram as espécies mais difíceis de separar morfologicamente, tendo menos de 30% de divergência morfológica. No entanto, a separação dessas linhagens se deu há 23 milhões de anos, e elas possuem cerca de 20% de divergência genética a nível de CO1, o que é um valor bem alto, mais alto até do que entre Mugio lisa e Mugio curema, que divergiram há mais tempo e possuem quase 70% de divergência morfológica. O par de espécies que divergiu há menos tempo, Mugio brevirostris e Mugio rubreoculus, possui a menor divergência genética, mas a divergência morfológica é de 37%, mostrando que a modificação genética e a modificação morfológica não ocorrem na mesma velocidade e não estão correlacionadas. A utilização dos dados genômicos confirmou o resultado obtido pelo gene CO1, mostrando a ocorrência de 5 linhagens de tainha na APA, sem nenhum indício de linhagens crípticas nem fluxo gênico entre as espécies. Foram confirmados erros de identificação morfológica, evidenciando que a espécie Mugio insulis não ocorre na região. Os indivíduos de Mugio curvidens, amostrados em diferentes rios, fazem parte da mesma linhagem, não mostrando nenhum sinal de isolamento geográfico nessa escala. Nossos dados mostraram ainda que a história demográfica das espécies variou ao longo do tempo de maneira diferente para cada uma. Para Mugio lisa e Mugio rubreoculus, houve uma mudança instantânea no tamanho populacional em um tempo t, enquanto que para Mugio brevirostris, Mugio curema e Mugio curvidens, essa mudança instantânea foi seguida de um aumento gradual no tamanho populacional. A proporção desse aumento também variou entre as espécies. Mas atenção, esse aumento populacional não tem nada a ver com o tamanho populacional censitário atual. Esse aumento se deu há milhares de anos, provavelmente após o último período glacial do Quaternário. Concluindo, a APA Costa dos Corais possui 5 espécies de tainha, sem indícios de linhagem críptica ou fluxo gênico entre diferentes espécies. Inclusive, os indivíduos amostrados em diferentes rios constituem uma única linhagem. A morfologia leva a muitos erros de identificação,
o que leva a registros incorretos, como foi o caso de Mogi Winsles aqui na APA. E uma vez que os dados genômicos corroboraram os resultados mitocondriais, o GeneCO1 é uma boa ferramenta para identificar essas espécies.